Fala, nação tricolor, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu Leão do PC. E hoje falando de Santa Cruz e Fortaleza pela Copa do Nordeste amanhã. E também mostrar um trechinho da entrevista do jornalista João Guilherme, narrador João Guilherme, né, falando do Fortaleza, né? Todos os créditos aí ao podcast Fora do Jogo, tá bom? Vamos lá, mas antes eu peço que você deixe aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho, faça a sua inscrição. Ultrapassamos aí 9.700 inscritos, estamos batalhando para chegar aos 10.000 inscritos e aí a sua participação é essencial. No final do vídeo, deixe o seu comentário que é muito importante e se você quer ajudar este canal, você pode ser membro clicando no botãozinho aí Seja Membro ou pode nos ajudar com qualquer valor para o Pix meuleãodopc@gmail.com meuleãodopc@gmail.com, tá bom? Fortaleza agora virou a chave, vai se focar na Copa do Nordeste, enfrenta o Santa Cruz, um jogo complicado e difícil no Arruda. O Santa Cruz que ainda tem chances de classificação na Copa do Nordeste, mas não vive um bom momento no Campeonato Pernambucano, né? Faltam 3 jogos para eles, inclusive estão ameaçados de não disputar a Copa do Brasil em 2024. Então, uma situação delicada para o Santa Cruz, num confronto difícil contra o Fortaleza. Fortaleza precisa a todo custo garantir um bom resultado para, no mínimo, terminar em segundo colocado do seu grupo, né? Podendo aí, talvez, ter um clássico das cores, Fortaleza e Ferroviário, novamente nas quartas de final da Copa do Nordeste. Um jogo difícil, um jogo complicado, Fortaleza com força máxima, teve algumas perdas, a gente perdeu aí o João Ricardo, né? Contratou o Maurício, novo goleiro, e também já temos Moisés à disposição aí, podendo, quem sabe, Moisés retornar no jogo contra o Santa Cruz, não é? A gente fica aí nessa expectativa de ver novamente Moisés em campo pelo Fortaleza Esporte Clube, tá bom? Copa do Nordeste que no final de semana já é as quartas de finais, isso mesmo, final de semana, e já no meio da outra semana as semifinais. Então, antes da final do Campeonato Cearense, já saberemos quem são os finalistas da Copa do Nordeste. Lembrando que pode ter Clássico das Cores nas quartas de final da Copa do Nordeste e pode ter Clássico Rei na semifinal da Copa do Nordeste. Tudo pode acontecer, tá bom? Então, fica agora aí com um trechinho da entrevista do jornalista, narrador João Guilherme, para mim um dos maiores narradores do Brasil, falando do nosso Fortaleza Esporte Clube. Todos os créditos ao podcast Fora do Jogo, tá bom? Acompanhe. Outra torcida que eu acho que te empolga muito quando você faz jogos deles em competições internacionais é o Fortaleza, né? Pô, que cara, tem uma história maneira, uma torcida maneira. Aí, um dos grandes exemplos de administração do futebol brasileiro, o Fortaleza. E eu tenho acompanhado de perto isso. O Fortaleza, em 2017, há 6 anos, o Fortaleza estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Fortaleza ganha a Série C e em 2018 ele vai para a Série B e contrata Rogério Ceni. E a partir daí houve uma mudança na história do Fortaleza, porque o Rogério Ceni trouxe uma visibilidade que o Fortaleza nunca teve antes, e ele começou a fazer um trabalho, né, com o presidente Marcelo Paes, que é um administrador brilhante, para mudar a estrutura do Fortaleza. Então o Fortaleza passou a ter um CT melhor, uma estrutura profissional, dirigentes remunerados, e aí gradativamente isso foi aumentando, com o Fortaleza conquistando títulos, vindo para a primeira divisão do futebol brasileiro. Aí o Rogério Ceni sai, chega o Vojvoda e que faz história, mas ele já pegou um alicerce,
e agora o prédio está só subindo do Fortaleza. O Fortaleza é um time que nos últimos 6 anos ele aumentou o orçamento dele 10 vezes. Ele tinha um orçamento em 2018 de 24 milhões de reais, hoje o Fortaleza já tem um orçamento em torno de 210 milhões de reais. E dentro desse orçamento, muito bem administrado pelo Marcelo Paes e sua equipe, ele consegue montar times que nos últimos anos estão aí. Segunda Libertadores seguida do Fortaleza, ficou entre os 4 primeiros do Brasileiro na edição de 2021. No ano passado, foi até as oitavas da Libertadores, ganhou a Copa do Nordeste, saiu de uma situação de rebaixamento para uma classificação para a Libertadores. Então o Fortaleza é um dos grandes exemplos de administração do futebol brasileiro, que muitas vezes não é visto e nem muito citado por estar lá no Nordeste, não ter espaço na grande mídia, mas o Fortaleza é um caso sensacional e que merece ser aplaudido e olhado com muita atenção. E o Fortaleza, apesar de jogar numa arena de Copa do Mundo, aquele estádio me parece ser um caldeirão, né? Não, é um caldeirão porque a torcida do Fortaleza ela é uma das mais vibrantes que eu já vi na minha vida. Assim, é um negócio de maluco, a festa que os caras fazem lá. Então aquilo ali é um caldeirão gigante, a Arena Castelão. É difícil encarar o Fortaleza lá, cara. Muito complicado. E isso também é outro fator que joga a favor do time, né? A energia que o time tem junto com a torcida é algo realmente encantador, assim. Vai ser uma história legal de contar na sua visão, então. É isso aí, você acompanhou aí a declaração do João Guilherme, né? Não tem necessidade de falar, fala de coração, fala aquilo que sente, fala aquilo que vê, falando do Fortaleza Esporte Clube e falando do quão maravilhoso é a torcida do Leão, tá bom? Obrigado pela tua audiência, obrigado por nos assistir, um abraço e tudo de bom.